Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Vamos dar continuidade ao estudo da histologia animal. Vamos dar continuidade ao estudo dos tecidos conjuntivos. Vamos falar agora do tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso. O tecido conjuntivo cartilaginoso ele é composto por grande quantidade de matriz extracelular. Ele apresenta também células especializadas. Essas células são chamadas de condrócitos. A principal função dos condrócitos é secretar uma rede de fibras colágenas nessa matriz gelatinosa do tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso ele não possui vascularização, ou seja, não apresenta irrigação sanguínea, não apresenta vasos sanguíneos, não apresenta assim nutrição própria. As fibras produzidas são fibras elástica e fibrosa hialina. Nós encontramos fibras hialina nas articulações, como por exemplo, fibras elásticas são encontradas como por exemplo no ouvido, na epiglote, no ouvido externo, na epiglote, e as fibras fibrosas são encontradas nos discos intervertebrais. E tem animais que o esqueleto deles ele é constituído desse tecido cartilaginoso, como por exemplo os animais do grupo dos agnatos e dos condrites. Nos condrites nós temos aí exemplos de tubarões, raias. No corpo do ser humano, no nosso corpo, nós vamos encontrar tecido cartilaginoso formando nossa orelha, a nossa traqueia, o nariz, os discos intervertebrais e as superfícies de articulações, como por exemplo. Nesse tipo de tecido, tem uma substância entre as células, que é o ácido condroitino sulfúrico. As células desse tecido são basicamente os condroblastos e os condrócitos. E as fibras mais abundantes são as fibras elásticas e as colágenas. E só repetindo, este tecido não possui vascularização e nem nervos, nem inervação. A principal função do tecido cartilaginoso, as principais funções são a sustentação, a elasticidade e a resistência à tração. O tecido cartilaginoso, ou também chamado simplesmente de cartilagem, é um tecido conjuntivo mais rígido e esse tecido possui uma cicatrização mais lenta por ser avascular, ou seja, por não possuir os vasos sanguíneos. Esse tecido ele possui uma coloração branca ou acinzentada. As células denominadas condroblastos são condrócitos jovens, produtoras de matriz cartilaginosa. E quando a matriz circundar estas células, agora elas passam a ser chamadas de condrócitos, que são as células características aí do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele pode ser classificado de acordo com a sua constituição em 3 tipos. Tecido cartilagem hialina é a cartilagem mais comum no corpo. Ela apresenta uma cor branca azulada e translúcida e sua matriz é formada principalmente de colágeno e ácido hialurônico. Esse tipo de cartilagem, a cartilagem hialina, é encontrada formando o esqueleto de embriões
e no adulto é encontrado na traqueia, nas fossas nasais, nos brônquios, nas articulações dos ossos longos e nas extremidades das costelas. Um segundo tipo é a cartilagem elástica. Essa cartilagem apresenta cor amarelada, é formada por uma grande quantidade de fibras elásticas e por poucas fibrilas colágenas. A cartilagem elástica é encontrada no pavilhão auditivo, na tuba auditiva, na laringe e na epiglote. O terceiro tipo é a cartilagem fibrosa. Essa cartilagem é formada por fibras colágeno, apresenta menos ácido hialurônico, além de ser cartilagem mais resistente. A cartilagem fibrosa pode ser encontrada nos tendões, nos ligamentos nos ossos e nos discos intervertebrais, por exemplo. Agora vamos falar do tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo é um tipo de tecido conjuntivo que se destaca por ser o principal componente dos ossos do nosso esqueleto. Portanto, esse tecido está relacionado com a sustentação do corpo, além da proteção dos órgãos e da locomoção. O tecido ósseo é formado por células chamadas osteócitos. Essas células estão localizadas em cavidades chamadas de osteoclastos. Essas cavidades estão localizadas no interior de uma matriz intercelular, ou seja, entre as células, e essa matriz é extremamente rígida, calcificada, na sua composição inorgânica por fosfato de cálcio. E nessa matriz também encontramos as fibras colágenas, representando aí os componentes orgânicos dessa matriz. O tecido ósseo apresenta os canais, denominados canais de Havers ou Volkmann. E são esses canais que permitem a nutrição dessas células que formam o tecido ósseo. Então, como nós já falamos, o tecido ósseo é que forma o esqueleto encontrado na maioria dos animais vertebrados. Então, para fixarmos aí, as substâncias intercelulares, ou seja, entre as células do tecido ósseo, elas são compostas aí de matriz óssea formada por cristais de fosfato de cálcio. As principais células desse tecido são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Possui os canais de Havers, é um tecido vascularizado, ou seja, chega aos vasos sanguíneos para nutrir esse tecido, e as principais funções são sustentação, proteção, reserva de cálcio, locomoção. Assim, o tecido ósseo forma os nossos ossos. Aqui, então, nessa imagem, nós temos a estrutura do osso. Aqui nós temos, então, uma parte, um pedaço de um osso para nós estudarmos. Então, aqui nós temos envolvendo o osso a membrana, que se chama periósteo. Aí nós temos aqui um osso composto por duas regiões. Uma região compacta, um osso compacto, pouco espaço, quase nada entre as estruturas que formam esse osso compacto, que são a matriz intercelular e as células e o canal de Havers. E aqui nós temos um osso esponjoso, que tem espaço, lacunas, buracos nesse tecido ósseo. Então, aqui dessas estrelinhas nós temos as principais células ósseas, compõem os ossos, que são
as células chamadas osteócitos. Os osteócitos estão localizados em estruturas finíssimas chamadas lamelas. São constituídas aí principalmente por fibras colágenas. E nessa matriz óssea, juntamente com as células ósseas, temos esses canais aqui por onde vai chegar a nutrição desse tecido, chamado de canal de Havertz, e aqui canal de Volkmann, por onde vai acontecer a passagem aí do sangue para nutrir o tecido sanguíneo, para nutrir o osso, já que o osso é uma estrutura altamente vascularizada, ou seja, rica em vasos sanguíneos. Agora vamos então estudar um pouco mais sobre as células ósseas. Vamos falar das células chamadas de osteoblastos. Os osteoblastos, eles se localizam na periferia do osso e possuem longos prolongamentos citoplasmáticos que tocam os osteoblastos vizinhos, as ramificações aparentes, parecem raízes, micro-raízes. Essas células são responsáveis pela produção da matriz óssea, que deposita ao redor delas, ou seja, essa matriz vai se depositar em torno dessas células chamadas osteoblastos. Quando elas são envolvidas por essa matriz, agora elas passam a ser chamadas, essas células osteoblastos passam a ser chamadas de osteócitos. Os osteócitos são as células mais abundantes do tecido ósseo. Ao ficarem retidos na matriz celular, as projeções do citoplasma dessas células diminuem. Assim, os canais onde esses prolongamentos estavam situados servem de comunicação entre uma lacuna e outra. A lacuna é o local, a brecha, a cavidade, o buraco onde essa célula se instala aí, e em torno dela, envolvendo essa lacuna, aí nós temos a matriz intercelular. Os osteócitos são as células responsáveis pela manutenção do tecido ósseo, uma vez que são essas células que elas detectam as alterações físicas e químicas nesse tecido, recrutando, né, a seguir os osteoclastos e os osteoblastos para as funções de produção de substâncias e de reabsorção de substâncias. Já as células osteoclastos, a função dela é de reabsorção, pois essas células elas podem se mover nas superfícies ósseas e destruir áreas lesadas ou envelhecidas, promovendo a reabsorção dessas áreas. Só recordando que a matriz óssea é composta de uma parte orgânica e outra inorgânica. A parte orgânica é formada aí por fibras colágenas, proteoglicanos e glicoproteínas. Já a parte inorgânica é formada por íons de fosfato de cálcio, conferindo assim uma rigidez a esse tecido, ao tecido ósseo. Mas além do cálcio, esse tecido ainda também tem em menor quantidade aí outros minerais, como magnésio, potássio, sódio, bicarbonato. Além das funções que nós já vimos aí do tecido ósseo, de locomoção do corpo, proteger partes moles, proteger órgãos, o tecido ósseo ele funciona como um reservatório de cálcio para o organismo. Quando os músculos, por exemplo, necessitam de cálcio e o nosso corpo, através da alimentação, não está realimentando os músculos, aí vamos pegar aí esse cálcio dos ossos. Então, por isso, nossa dieta tem que ser equilibrada para o corpo
quando necessitar de cálcio, não ir buscar lá no osso para dar as doenças ósseas, como por exemplo a osteoporose. E além disso, é no interior dos ossos que se aloja a medula óssea, que essa medula óssea que produz a principal produtora aí de células sanguíneas. Então essa foi nossa aula sobre tecido cartilaginoso e tecido ósseo, que são tipos de tecidos conjuntivos. Até a próxima!